Boa noite, galera tricolor, São Paulinos, São Paulinas, de todo o Brasil, torcedores de outros clubes também que vêm aqui prestigiar. Finalizado agora, desculpem o barulho aí, pessoal, a rua tá movimentada agora. Foi finalizado agora a partida do São Paulo, né? Flamengo 2, São Paulo 0, no Rio de Janeiro, né? Válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. O time onde, por exemplo, teve o Super Mundial, a gente ficou parado um mês, né? Planejando, treinando, teve a troca dos técnicos aí, né? A saída de Luiz Ubeldia e a chegada de Hernan Crespo. E a visão que eu tive, né? Minha humilde opinião, o São Paulo teve evolução apesar da derrota, né? No primeiro tempo, o time jogou, por exemplo, o time jogou recuado, o time jogou no sistema 5-3-2, tentando segurar o time do Flamengo, né? A gente vê aí uma diferença gigantesca entre o Flamengo e o São Paulo, em termos políticos, em termos financeiros, em termos de futebol, né? Mas eu acho assim, eu penso, na minha humilde opinião, o São Paulo não jogou mal o primeiro tempo, se defendeu muito, teve poucas oportunidades. Eu acho que o time do São Paulo tem alguns jogadores, por exemplo, que a gente tem que testar outros jogadores, né? Já que, por exemplo, essa presidência, essa diretoria do São Paulo há anos vem quebrando o time e chegou assim, eu acho que no fundo do poço. O São Paulo, por exemplo, em negociações não tem chance com outros times, vive aí tentando jogadores por empréstimo, jogadores em final de carreira, jogadores, né, em recuperação, e a gente não precisa disso, a gente precisa de pessoas que cheguem, né, jogadores que já chegam e que já, por exemplo, já faça a diferença, né? O que acontece? Esses jogadores, por exemplo, que temos no clube, né, como o André Silva, por exemplo, parado na frente, né, pouca mobilidade, pesado, como diz alguns aí, canela dura, né, um jogador que vive esbarrando com os zagueiros sem resultado nenhum. Não sei se vocês tiveram a mesma visão que eu. É assim, eu penso, o Rian Francisco, quando entrou na partida, o Rian Francisco ele já deu outra dinâmica, né? Movimentou, incomodou a defesa do Flamengo, né? É isso que a gente precisa. Jogadores com mais movimentação, jogadores que, né, vá assim, mesmo centralizado, que às vezes caia de lado de campo. O André Silva é um ponto fixo, um alvo parado, né? Os zagueiros sempre antecipando, esbarrão onde que, por exemplo, não dava em nada. E eu creio que o André Silva, o Rian Francisco, ele entrou aí faltando 10, 12 minutos, já deu uma outra diferença, já deu para jogadores, por exemplo, que nem os zagueiros, né? Os zagueiros hoje, assim, sempre muito elogiados, né? Arboleda, Alan Franco e o duvidoso Sabino. Em alguns momentos, saídas de bolas onde, por exemplo, batiam cabeça, não só o André, não só o Sabino, tivemos problema também com o Arboleda em alguns passes equivocados e o Alan Franco um pouco afoito, mas uma defesa assim que teve até sólida durante um certo tempo, né? Mas depois do gol do Flamengo, o time do São Paulo deu uma desestruturada, né? Sentiu o baque, mas logo após começou a ter a posse de bola e partir para cima do Flamengo também, né? Criou oportunidades. E assim, um balanço geral que eu penso não foi totalmente negativo. Eu enxerguei evolução. Eu acho que, por exemplo, o time não ficou naquele toque de bola para trás e no meio de campo ali, jogando para os lados, meio de campo, defesa, como fazia com a equipe de Luiz Ubeldia. Em alguns momentos o time teve, né, teve progressão vertical e incomodou em certas formas, assim, em certos momentos o time do Flamengo, né? Amplamente o time do Flamengo superior, né? Como eu falo, é um time estruturado. A gente vê, por exemplo, a gente entrando com o Rian Francisco, né? Um recurso que a gente tem, uma tentativa que a gente tem, quando eles de repente surge com, não, quase que no mesmo instante,
com substituições que entra, por exemplo, De La Cruz, né? O De La Cruz, entrou o Everton Cebolinha, né? E entrou também mais um jogador que eu não me lembro. Então a gente vê a diferença, por exemplo, né, como se diz, como diz o Bruno Henrique, é outro patamar, né? Mas eu creio assim que não foi de tudo perdido. Eu não gostei, por exemplo, de alguns jogadores como o Cedric, que achei que estava muito afoito, né? A gente está voltando novamente, né? Vamos ver se de repente ele siga-se um parâmetro. Não é um grande jogador, né, gente? Mas pelo menos ele assim demonstra alguns momentos de segurança. Hoje eu achei ele muito afoito. Enzo Dias, esforçado, né? Em alguns momentos erra, mas é esforçado. O meio de campo, eu achei que o Alisson também estava muito, é um jogador que às vezes assim, é o motor do time, né? Ele e o Marco Antônio é o motor do time, é o meio de campo ali, mas em alguns momentos mostra, como a gente pode falar, mostra mesma coisa, muito afoito, muito apavorado, né? Acalmar um pouco mais a bola, sair tocando. Em alguns momentos onde tem que ter calma, o jogador está afobado, né? A marcação ainda está longe. E a gente precisa muito desse meio de campo do São Paulo, porque eu vejo assim, ó, o meio de campo do São Paulo perdeu muito o jogo para o Flamengo hoje, em todos os aspectos, em todos os momentos do jogo. O meio de campo do Flamengo ganhava a primeira bola, ganhava a segunda bola e muitas das vezes a jogada não tinha continuidade. Por quê? Porque às vezes eu falando aqui, por exemplo, igual eu falei do André Silva, o centroavante, o jogador de frente, ele depende do meio de campo. Se o meio de campo não estiver bem, ele não vai receber a bola, assim, não vai receber as bolas ali em condições, né? O Ferreirinha entrou de um jeito assim, daquele mesmo modo, né? O Ferreirinha, ele dribla bem, é um jogador assim que cai bem para os lados, mas na finalização de jogada tem às vezes assim atitudes assim de fominha, atitudes erradas, né? Finta um, toca a bola, é um jogador a mais que, por exemplo, ali você fintou um, você tirou um de jogada, né? Em dois lances onde que ele não devia dar continuidade, continuou. E eu creio assim, o Rian Francisco, né, menino novo, entrou, tem que ter rodagem, tem que dar rodagem para o menino, né? Tem que aproveitar da rodagem, porque se o time do São Paulo precisa vender jogadores, tem que ter minutagem, né? A gente entregou aí joias da base aí, ó, a preço de banana, né? O William Gomes, agora o Matheus Alves, né? Dizem que tem especulação, por exemplo, o Ferreirão, né? O Ferreirão, apesar da diretoria falar que não vai vender no momento, mas essa diretoria a gente não pode, em hipótese nenhuma, acreditar. Não tem assim, não tem palavra, né? Não tem. Hoje fala uma coisa, amanhã fala outra. O presidente do São Paulo vive falando que o futebol é dinâmico. Eu acho que ele tinha que tirar um pouco desse dinamismo dele aí, né? Ter pulso firme, ter palavra firme. O que adianta, por exemplo, renovar contrato com o jogador? Põe o salário lá nas alturas, põe a multa rescisória lá nas alturas e entrega jogador por 6 milhões de euros, né? Dinheiro, como se diz, dinheiro para os clubes brasileiros, dinheiro para os clubes europeus, dinheiro de pinga. Gente, não pode. Desse jeito o time não sai do buraco. E é onde que a gente vê negociações, dinheiro não aparece, né? Dinheiro não aparece, sempre sem dinheiro. Muitas das vezes devendo o direito de mais jogadores, devendo agora, né, a rescisão contratual do Zubeldia, fica essa situação. A gente virou motivo de chacota de outros clubes, de outros torcedores, né? O São Paulo que sempre pagou certinho. Eu, como se diz, eu sou da época que eu vi o São Paulo sendo campeão mundial, né? Sendo um time temido na América, no mundo, né? Nas Américas, no mundo, né? Libertadores, aquele time forte do São Paulo, né? Dentro do Brasil, times fortes hoje a gente é motivo de chacota, né, gente? Então eu acho assim, ó, né, num contexto geral, o time do São Paulo mostrou sim evolução, mesmo perdendo por 2-0, mostrou evolução. Eu acredito que possa melhorar. Não que a gente vai brigar por títulos esse ano,
Não iremos brigar por títulos esse ano. Não adianta falar em Copas. É muito assim, vamos falar, né, vulgarmente, muita cagada se o São Paulo chegar aí numa final, numa semifinal, nessas Copas aí, né? Que é a Copa do Brasil e a Libertadores da América. Então, assim, lutar para não cair e procurar evolução para tentar alguma coisa o ano que vem. Eu acho que esse ano já foi pro ralo, né? Galera, obrigado aí. Curte, compartilhe, comente, né? Deixa o seu comentário aí se você concorda ou discorda em alguns aspectos que eu falei aqui, beleza? Um abraço a todos aí, boa noite e até mais. Próximo jogo do São Paulo agora é contra o Bragantino, né? 14ª rodada. Até lá, vamos ver como que vai ser, como que o time vai se comportar no próximo jogo. Um abraço, tchau, tchau.